Olá, vamos então para a nossa aula 5 de introdução ao uso do Maple. Vamos ver rapidinho nessa aula como criar e manipular equações, igualdades, né, que é uma particularidade dos softwares de computação algébrica, e também alguns comandos de manipulação dessas igualdades. Então, abrindo aqui uma planilha, tá? Em termos de igualdades, tem duas formas de usar o sinal de igual no Maple. Uma a gente já estudou em detalhes numa aula. Por exemplo, quando eu tenho algo do tipo A igual, sei lá, B mais C mais 1. Tá? Então a gente viu que quando a gente usa dois pontos igual, a gente está fazendo uma atribuição, a gente está armazenando essa informação numa variável A, como aparece aqui no canto. Ó. Tanto toda vez agora que eu quiser fazer uso dela, simplesmente eu posso chamar pelo nome. Tá? Mas existe uma outra forma, só vamos limpar a memória aqui, de fazer a mesma coisa, tá? Que é criar, vamos criar aqui uma igualdade da mesma maneira. Note que nesse caso eu não coloquei os dois pontos, tá? Quando eu não colocar os dois pontos, o Maple vai interpretar isso como uma equação, uma igualdade entre dois termos, com um lado direito e com um lado esquerdo. Tanto que se eu pedir alguma informação sobre A, não existe. Tá? Quando a gente limpou a memória aqui, ó, apagou. Isso aqui não constitui uma atribuição, constitui o que a gente chama de uma igualdade. E igualdades são bem úteis no Maple, tá? Porque ela nos permite criar equações algébricas, equações diferenciais, equações integrais, seja o que for. Então, por exemplo, posso criar uma equação desse tipo. Qual seria interessante? Claro, uma equação bem simples, mas poder me permitir isolar x ou isolar o c, assim por diante. Assim como posso criar expressões mais elaboradas, por exemplo, uma relação aqui entre duas funções. Vou pegar aqui, ó, menos 4 menos x, por exemplo. Ó, isso é uma igualdade que poderia ser, sei lá, resultante de um problema onde a gente quisesse determinar valores de x, tá, onde essa igualdade é satisfeita. Ó. Por exemplo, se a gente fizer um gráfico, né, dessas duas funções, ó, lembrando que a gente viu nas outras aulas, vamos copiar aqui um atalhozinho, sei lá, de 0 a 4. Ó, então, por exemplo, uma igualdade desse tipo nos permitiria encontrar os pontos de intersecção entre essas duas curvas, ou seja, estaríamos resolvendo aí uma equação algébrica. Na verdade, a gente já usou em outras aulas, talvez vocês nem se deram conta, igualdades, tá? De uma maneira mais informal. Ó. Por exemplo, quando a gente quer calcular uma derivada. Então, ó, a gente, por exemplo, uma derivada f de x genérica vezes seno de x. Eu quero derivar em relação a x. Tá? Então, a gente viu que uma maneira assim, de explicitar a relação da derivada e do resultado era usar a forma inerte, onde a gente colocava dessa forma, ó. Era o mesmo comando, só que com a letra maiúscula, ó, onde ficava evidente aqui a relação, né? Seria a mesma coisa, tá? Aqui no lado na forma inerte, da definição da derivada e aqui o resultado. Então a gente já usou essa igualdade em outras situações, tá? Lá no caso do limite também, por exemplo, o limite de, vamos pegar aqui, tangente hiperbólica de x quando x vai infinito. Tá? Então, a gente pode colocar na... Deixa eu só um pouquinho aqui. Tangente hiperbólica de x quando x igual a infinito. Claro, né? É limit. Como eu disse, a gente erra aqui na hora também. Tudo bem. Então, se a gente colocar na sua versão inerte, também a gente consegue ver a definição e o resultado. Tá? Então, igualdades pode ser, a gente pode usar só para fins estéticos, né, de ilustrar bem o que a gente está fazendo, mas assim para gerar equações. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar essa equação aqui, essa igualdade que eu defini, e eu posso armazenar numa expressão, chamada expressão 1, SP1, tá? E como a gente vai ver, tem várias coisas que a gente pode fazer sobre essa expressão, já vamos testar. Inclusive, a gente pode pegar equações, expressões pré-definidas e usar na criação, por exemplo. Aqui eu vou criar na hora duas equações, por exemplo, vou criar alguma coisa do tipo que é seno de x ao quadrado mais y ao quadrado
mais 1. Tá? E vou criar uma segunda equação aqui. Mas suponha que você estivesse desenvolvendo um procedimento de solução, tá? Aí você chegava em duas equações. Então, lembrando, inclusive, a gente pode fazer coisas do tipo, definir aqui na hora, né? Então, vamos pegar aqui a tangente hiperbólica de z e vamos integrar em dz. Então, podemos fazer um cálculo e armazenar numa variável. Então, a gente pode estabelecer, então, criar uma nova expressão, onde cada uma dessas relações aqui seria equivalente ao lado direito e ao lado esquerdo. Então, eu posso igualar essas duas expressões que eu criei, a EQ1 com a EQ2. Tá? Então, olha a diferença, que eu estou usando dois pontos igual para definir uma atribuição, e nessa variável eu estou salvando essa igualdade. Tá? Então, assim, no começo alguns podem se confundir, por que tem dois iguais? Não, esse igual aqui é o igual da igualdade, esse aqui com dois pontos é o da atribuição. Tá? Inclusive, a gente vai usar esse conceito, tá, nas próximas aulas para criar equações diferenciais. Ó. Por exemplo, como é que eu posso criar uma equação diferencial? Posso pegar aqui, podemos pegar esse atalho do diff, ou usando o comando diff direto. Né? Então, podemos ter aqui, por exemplo, uma derivada de y de x de x. Aí podemos, sei lá, colocar mais, sei lá, um a ao quadrado vezes a própria y de x igual cosseno de x. Tá? Note que isso aqui não é uma igualdade, né? Não coloquei dois pontos iguais, também faria sentido aqui. E nós temos aqui uma equação diferencial. Então a gente vai usar esse conceito de igualdades também nas próximas aulas para resolver equações diferenciais. Tá? Inclusive a gente pode pegar aqui e armazenar ela numa variável, né? Vai ser bem útil na hora de resolver as equações. Vamos chamar, sei lá, TDO1. Então eu posso armazenar expressões envolvendo funções, derivadas, integrais, o que for. Tá? Somatórios, enfim, tudo que o Maple pode oferecer. Então vamos ver alguns comandos que a gente pode aplicar nessas igualdades. Então nós temos duas aqui, só vamos lembrar as que nós definimos até agora. O que a gente pode fazer com elas? Podemos aplicar comandos que a gente aplicava a funções, né, a expressões simples a gente pode aplicar. Então, por exemplo, posso calcular a derivada dessa expressão, por exemplo, dessa expressão 2 em relação a x, não sei. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai derivar os dois lados da igualdade. Tá? Então, eu posso derivar em relação a qualquer outra variável. Tá? Poderia fazer também, será uma derivada de z. Tá? Mesma coisa, posso derivar os dois lados, tá? Simultaneamente. A gente pode pegar a expressão e multiplicar por constantes. Por exemplo, posso pegar a minha expressão 1 e multiplicar, sei lá, por a dividido por, sei lá, 30. Uma expressão 1, desculpa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dois lados da igualdade e vai multiplicar por esse fator. Mas tem comandos que são mais específicos, né? Claro, aqui são alguns comandos genéricos que a gente pode aplicar em igualdades, tem uns que são específicos. Então, por exemplo, tem situações onde vai nos interessar ou só tomar o lado direito da igualdade, ou só o lado esquerdo, ou isolar. Esses três comandos são os seguintes. Tá? Então, se a gente partir, por exemplo, da SPR1 aqui, só para deixar aqui na tela, né? Se eu pedir o comando RHS, tá? Ele vai tomar só o lado direito, que vocês podem armazenar numa variável aqui, se quiser. Tá? Por exemplo, quando a gente for trabalhar com equações diferenciais, esse comando vai ser útil, porque o comando vai retornar uma igualdade, né? Para a equação diferencial nos interessa só, na verdade, o lado direito, né? A função em si que ele retorna. A gente vai usar esses comandos ali mais adiante. Então, eles são simples. R, direito, L, esquerdo, né? Então, ele pega aqui os dois lados, tá? E um outro comando bem simples de fazer também é o isolate. Tá? Então, basta dizer qual a expressão que vocês querem, né? A equação, e dizer o que vocês querem isolar. Então, posso isolar aqui, talvez o x, né? Então, ele vai isolar, por mais simples ou mais complexo, ele pode fazer vocês podem escolher qual variável isolar, né? E até um pouco além. Vou pegar até outro exemplo, ó. Vamos só fazer aqui com C, ó. Mas, por exemplo, se a gente pegar a expressão 2, vamos imprimir ela na tela de novo aqui, para acompanhar o fluxo, a gente pode fazer coisas do tipo, isolar nessa expressão 2, tem coisas que vão dar, tem coisas que não vão dar. Por exemplo, eu posso aqui naquela de cima, eu posso isolar o z. Ó, então ele conseguiu nessa equação isolar para mim o z.
Inclusive, ele pode isolar não necessariamente o Z, mas ele pode isolar, ó, parte da função. Por exemplo, eu posso querer isolar cosseno hiperbólico de Z. Ele vai me permitir fazer essa manipulação algébrica, ó. Então, nota que ele pode pegar essa equação, ele pode isolar um termo, né, por exemplo, Z, pode isolar um subtermo. Ó. Tá? Isso ajuda bastante na hora de trabalhar com resultados, né, de equações, de desenvolvimentos. E, claro, nem tudo vai ser possível. Então, por exemplo, eu não consigo isolar aqui em cima, ó, nessa expressão, ó, eu não consigo isolar x ou y. Né? Então, ele vai retornar, no meio ele chama de root of, isso significa raiz de. Então, ele diz que ele tem que calcular uma raiz numérica, né? Vou colocar um método numérico para obter um valor aqui de x, onde ele coloca z como uma variável, uma falsa variável aqui, né? Que seria o próprio z. Então, mas a resolução de equações não lineares, isso é assunto da próxima aula. Não vamos trabalhar com isso agora. Tá? Outra coisa só, além de vocês usarem esses comandos aqui, né, direto, vocês podem utilizar, vamos só imprimir aqui a expressão de novo, suponha que vocês têm um resultado intermediário, vocês não queiram necessariamente salvar ou só quer fazer uma análise rápida de tomar um lado direito, tomar um lado esquerdo, então tem várias opções aqui, ó, clicando com o botão direito, ó. Então, com toda a aula a gente vê, né, que tem a possibilidade de fazer por comandos também com o botão direito, ó. Ele tem aqui a mesma coisa, ó, tomar o lado esquerdo ou o lado direito. Vamos tomar o lado esquerdo aqui. Ó. Na verdade, ele só um atalho para LHS, né? Mas ele tem mais opções além dessas três, né? Então, ele tem aqui, ó, por exemplo, ó, mover para a direita e mover para a esquerda. Basicamente, o que ele vai fazer ó, é manipular a equação para jogar tudo para um lado só. Ou seja, quando eu peguei essa expressão, essa igualdade e pedi para ele manipular para a esquerda, tá? O que ele fez foi justamente uma combinação do LHS e do RHS e reescreveu ela jogando esse termo para o lado de cá. Vocês podem também né, fazer a mesma coisa, jogar para o outro lado, então, por exemplo, mover para a direita. Tá? E a partir dessas regrinhas aqui que ele cria, vocês podem criar né, variações. E claro, a parte de isolar também, né? Vocês podem selecionar com o botão direito, aí vocês vão resolver, tá? Isolar expressão para, aí vocês podem ver o que ele permite tentar, ó. Então tem várias coisas que ele pode, a gente já testou ali, né, com esse hiperbólico dizer. Essas aqui ele vai dar um resultado esquisito, né? Mas vocês podem escolher em termos de quais subexpressões ele pode isolar, ó, tá? Então vocês podem muitas vezes usar o botão direito, ó. Então ele criou só com o botão direito a partir dessa equação, ó, ou seja, a equação 28, pode fazer várias operações de forma direta, não necessariamente memorizando né, os comandos RHS, LHS Isolation, apesar de serem fáceis de memorizar. Tá? Então, nas próximas aulas a gente vai trabalhar bastante com igualdades, tá? Esses comandos e essas definições que a gente discutiu aqui vão ser bem úteis. Tá? Nós vamos ver na próxima aula como trabalhar com equações algébricas e na aula seguinte equações diferenciais. Tá? Obrigado pela atenção.